para los puntuales de las mañanas, bienvenidos, bienvenidas. Y tratando de esperar a los impuntuales, pues es que estamos empezando un poquito tarde. Esta sesión trataremos sobre el problema de enfermedades crónicas que ya en los sistemas de salud en la región se convierten en una importante carga de enfermedad, una importante de las principales causas de demanda de atención, e incluso en esta dualidad epidemiológica en la que vivimos muchos países latinoamericanos, ya ocupan las primeras causas de mortalidad incluso. Entonces ya hemos visto cómo los patrones de enfermedades infecciosas han ido cambiándose totalmente y tenemos ahora una doble carga de enfermedad en el que incluso poblaciones en las que antes había muchísima carga de enfermedad infecciosa, las enfermedades crónicas están tomando el primer lugar. Uno de los grandes problemas que tenemos en epidemiología es de que es muy fácil hacer el seguimiento de las enfermedades infecciosas porque siempre hay un agente patológico, podemos encontrar la causa, podemos hacer muchas intervenciones en la parte de infecciosas porque hay un agente que anda por ahí y si rompemos la cadena, pues solucionamos unos grandes problemas. Sin embargo, con las enfermedades crónicas, la vigilancia epidemiológica se convierte en una situación muy difícil. Muchos de ustedes, médicos o enfermeras, se acuerdan de sus listas de pacientes que teníamos que ver en el servicio social, en el año de campo que le llaman en algunos países, en el que paciente que llega no hay un seguimiento porque no tenemos expedientes médicos en muchos centros de salud. Entonces, a lo mejor es la primera vez que yo lo veo, y lo pongo que es la primera vez cuando el señor lleva 5 años tratándose por la misma enfermedad, pero lo volvemos a catalogar como paciente de primera vez. Entonces esos seguimientos no son puntuales, esos seguimientos no se hacen de una manera sistematizada, y es aquí donde hoy te vamos a tratar de elucidar un poco cómo podemos mejorar la parte de la vigilancia epidemiológica en una estrategia que la OPS está presentando para la integración sistematizada del manejo de las enfermedades crónicas. Esta estrategia ya viene desde hace rato, ha costado trabajo que los países, con todo y que todos están de acuerdo, la implementen real y verdaderamente en los sistemas de salud. Y es ahí donde estas complejidades de la vida real tenemos los grandes obstáculos en los sistemas de salud. Después en el conversatorio vamos a poder tener una perspectiva de políticas e intervenciones en el sistema de salud y ampliar un poco más esta cuestión de la vigilancia epidemiológica de las enfermedades. Entonces, la primera plática de hoy, precisamente para presentar la estrategia de la OPS, la va a dar la doctora Roberta Caixeta. Roberta, ex colaboradora cuando ya estaba en la OPS en la subdirección, excelente epidemióloga, excelente salubrista, con mucha experiencia y ha trabajado las enfermedades crónicas en la OPS durante muchísimo tiempo. Ella nos va a hablar sobre la estrategia. Después la doctora Paula Andrea Díaz Valencia, es médica colombiana, especialista en salud pública, con experiencia en investigación, docencia y fortalecimiento de sistemas de salud. También nos va a hacer la presentación ya más de la parte epidemiológica, de la vigilancia epidemiológica. Y después con el doctor Alex Alarcón, que también es médico especialista en salud pública, con experiencia en epidemiología, gestión sanitaria, fortalecimiento de programas de inmunización en América Latina. Y está en la mesa directiva de ALASAC y tiene una perspectiva desde lo que son los sistemas de salud y la atención de enfermedades crónicas. Entonces, ellos van a ser las personas con las que estaré participando hoy. Roberta. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, qué gusto estar aquí en esta plenaria, en esta sesión hoy para hablar sobre un tema que es extremadamente relevante. Primero, qué bueno tener la atención e interés de ustedes. Vigilancia de enfermedades no transmisibles es un tema, ¿no?, que
viene se mostrando importante, con una necesidad de estructurar, de sistematizar, y un poco ese trabajo que estamos organizando desde OPS con nuestros socios, de presentar una hoja de ruta, ¿no? Que nos ayuda a entender toda la complejidad que este tema tiene. Entonces, para mí es un placer poder discutir y atraer más la atención de todos. Entonces, pensamos en vigilancia, ¿no? Por muchas veces hemos hablado de vigilancia epidemiológica, vigilancia de eventos, pero creo que necesitamos dar un pasito atrás en pensar vigilancia enquanto función esencial de salud pública, porque eso, ¿no?, traza y presenta una idea de la importancia que es institucionalizar todos los esfuerzos que se hacen para intentar romper nuestro mayor desafío en vigilancia, que es la fragmentación. Entonces, aquí estamos pensando en una idea integrada, ¿no? Esos son temas, NT por sí mismas tiene una complejidad muy grande, ¿no? Trabajamos con factores de riesgo, tenemos los determinantes sociales, ¿no? Son varios elementos que impactan en cómo una persona al final estará con una enfermedad no transmisible o no. Entonces, esa es una idea de tener una vigilancia que mire todo el curso de vida, ¿no?, que está centrada en la persona. Por supuesto, estamos mirando tasa de mortalidad de cáncer cervicouterino, estamos mirando prevalencias de diabetes, hipertensos controlados, pero también necesitamos mirar personas viviendo con una ou mais enfermidade crônica. Então, isso é um contexto que creo que é importante que tenhamos em mente, que diferencia as enfermidades não transmissíveis de lo que tradicionalmente aprendemos e construímos em infecciosas. Claro que chegamos aqui a partir deste conhecimento prévio e já estabelecido. Pero también dentro de este concepto, que es una producción de datos sistemático, periódico, estandarizado, debemos tener una mirada hacia toda la línea de cuidado, ¿no?, desde promoción de salud hasta cuidados paliativos. Entonces, son varios los elementos y las frentes a donde necesitamos estar atentos para la captura del dato. No, claro, capturar dato y no usarlo para la evaluação de programas e para a toma de decisões não é fazer vigilância. Então, esse é um fator clave importante para nós. E dentro desse contexto estrutural, não, temos várias dimensões. Então, estamos mirando os determinantes comerciais também, a carga, a morbilidade, discapacidade, reabilitação. Como estamos neste conjunto, como se relacionam as múltiples enfermidades ou además de esto, la población que tiene enfermedades, pero también consume tabaco, no hace actividad física, no tienen problemas con dependencia de alcohol, para citar algunas, ¿no? Y claro, no necesitamos reinventar la rueda, ¿no? Tenemos fuentes de información establecidas, pero dentro de esta estructura fragmentada. Entonces, algunas fuentes para nosotros de datos o estructuras son extremadamente importantes, ¿no? Ya tenemos las estadísticas vitales, la mortalidad no dice la magnitud, los registros electrónicos, los expedientes, la historia clínica es clave. Con mucha frecuencia en los países de las Américas, cuando vamos buscar información sobre hipertensión controlada, diabetes, tamizaje de cáncer, a veces vamos a encontrar número de consultas y nunca indicadores que nos ayuden a orientar sobre a carga de população, de como está esta população que acessa esse serviço, não? O registro de câncer de base populacional, aún somos uma região que podemos fazer muito mais. Sem o registro de câncer, e dou muita ênfase nisso, não sabemos a incidência, então essa é uma fonte de informação que para nós é clave, que necessitamos fazer mais esforços, não? As encuestas de base populacional, né? E também mencionar o fator que desde as NTs a resposta não é só do setor saúde, é uma resposta multissetorial, não? A mesma coisa passará com os dados. Dos indicadores ODS, que é álcool per capita, o consumo de álcool per capita,
es un indicador que buscamos el dato en otro sector, ¿no? Para poder producir la información. Entonces, criar esos lazos y esas conexiones para que tengamos toda la información necesaria es importante. Claro, las metas e indicadores, decimos em OPS que medimos para alcançar, estabelecemos metas porque temos ações e essas ações nos vão levar a um parâmetro que hemos buscado estabelecer, não? E agora, à medida que temos mais possibilidades com a transformação digital e todo este recurso tecnológico que vem aportando, podemos melhorar nossa capacidade de análise, de ter a informação disponível de uma maneira mais automatizada. E, por fim, quando menciono isso, não? Vigilância, se não é para toma de decisões, se não é para orientar políticas e intervenções, estamos fazendo outra coisa, mas não estamos fazendo vigilância. Necessitamos disso. Mas, mais especificamente, para enfermidades não transmissíveis, não estamos evaluando políticas, evaluando a implementação destas políticas, estamos ajudando, este dado ajuda a los provedores, a los profissionais de saúde a melhorar o cuidado e também as pessoas vivendo com enfermidades não transmissíveis têm uma informação que las ajuda. Então, é um conjunto de informação que guia um melhor resultado em lo que hacemos, não? Estão aí os dados para ajudar a exercícios de priorização, identificar populações em situação de vulnerabilidade e com necessidades desatendidas, as barreiras de acesso, pouco sabemos de barreiras de acesso, não? Com relação às não transmissíveis, bem especificamente. E, ao final, o que aprendemos de COVID é que ENT não fazia muito parte de los planos de resposta. Então, não sabíamos aonde estávamos, como íamos dar continuidade ao tratamento dos hipertensos, à população que tinha necessidade de tamizagem e seguimento de suas condições, não? Quando há crises, a pessoa que vive com enfermidades não transmissíveis necessita ter seguimento de suas condições. Então, estabelecer isso em el plano de emergência, saber quem são os diabéticos, os hipertensos, não é extremamente clave. E, por fim, mencionar, não, todos os aceleradores que temos, que vieram para ajudar, não? Os sistemas de informação, a transformação digital, são o que potencializa esse esforço que hacemos de vigilância enquanto função essencial, com instituições fortalecidas e capazes de produzir esta informação. Hemos observado durante os anos, nessa experiência de trabalhar com os países, que quando o sistema de saúde é bastante fragmentado, com programas muito transversalizados, a vigilância também será, os dados também serão, porque acompanham, não? Então, teremos possibilidades de interoperabilidade, de podermos conectar melhor agora, mas aún assim temos retos. E, por supuesto, não, para institucionalizar, necessitamos fortalecer estes habilitadores. E aqui vou fazer passagem muito rápido sobre como vamos com estas diferentes dimensões, não? Em OPS, aí temos orientações para mirar a los estratificadores de desigualdades, não? Que ferramentas que podemos contribuir, pero quisiera destacar grupos populacionais, porque para as NTs são claves, não? A população que vai envelhecendo, não? Há uma transição demográfica e necessitamos acompanhar para que esta população esteja funcional e autônoma em decorrer da vida, não? Entender melhor as barreiras de acesso, a população com necessidades desatendidas, com vulnerabilidades, não? E também aqueles que estão protegidos por políticas regulatórias, como, por exemplo, políticas de controle de tabaco. Então, esses elementos são claves, necessitamos ter em nosso radar quando estamos fazendo vigilância. Essa é uma visão mais geral da complexidade, não? Então, se cambiáramos esta tríade epidemiológica tradicional, nosso vetor são, em algumas vezes, para os fatores de risco, não? Produtos, corporações que produzem produtos que, ao final, enfermam a população. Então, essa é uma estrutura
que en las no transmisibles, claro, nuestro entorno, por eso la necesidad regulatoria, y cómo eso impacta, ¿no?, en los casos, en la enfermedad y em como isso, em la mortalidade final. Hemos estimado durante COVID que 25% da população das Américas vivia com menos uma condição crônica. Então, uma enfermidade. E isso nos ajuda a pensar melhor como vamos, enquanto região, trabalhando os diferentes aspectos, não? Não só necessitamos saber de hipertensos diabéticos, taxas de mortalidade, mas também necessitamos saber de políticas, porque as políticas são, em geral, são nossa vacuna em enfermidades não transmissíveis, não? São com elas que vamos ajudar a ter uma melhor resposta e ajudar a que as pessoas não estejam mais protegidas e há a prevenção. Então, esse é só um exemplo. Em OPS temos algumas ferramentas, uma delas é uma encuesta telefônica, esse é o caso de Uruguai, que estava podendo el etiquetado em los alimentos, e dentro dessa estrutura, por supuesto, haviam discordâncias entre Câmara de Comércio e Ministério da Saúde. Então, podemos perguntar sobre a população que estava vendo quando recém implementaram esta política, não? Se miraram os etiquetados, se isso los hizo pensar no momento de fazer a compra. Então, isso ajuda bastante a orientar como isso está chegando à população, não? Então, aí, como podem ver, 70 e algo dijo que viu os símbolos, não? E aí, quando miramos se isso impactou em sua decisão de compra, não? 60 e pico dijo que sim. Este último indicador que ajudou a Uruguai a melhorar sua capacidade regulatória de como oferecer bebidas ultraprocessadas em las escolas. Então, número grande, 80% da população dijo que deveria ser proibido. Então, isso ajudou a passar políticas em los entornos escolares para que, então, a população estivesse mais protegida. Esse é um exercício que hicimos com a encuesta em HANES de Estados Unidos, tratando também como modelo, tratando de estimar populações vivendo com uma, duas ou três enfermidades, não? Aqui, nesse caso, estou mostrando em pares. A la derecha, mulheres, aqui abaixo, homens. Então, as combinações, obesidade e hiperlipidemia, 24%. Hipertensão e hiperlipidemia. Então, tu vas mirando como essas combinações em diferentes países ocorrem, não? E é diferente. Hemos tenido a possibilidade de fazer este tipo de análises para 15 países da região. Então, vas a encontrar que, por exemplo, em Chile, as respiratórias têm um peso. Se vas ao Caribe, e dependendo da combinação que tu queres apresentar, vai haver obesidade, diabetes com uma potência maior. Lo mesmo podemos fazer com fatores de risco. Quando, creio que esse é Panamá, quando miramos população que consome 1, 2 ou 3, creio que 2 ou mais fatores de risco, e vemos percentual grande de como isso se manifesta entre homens e mulheres, por exemplo. Com muitas frequências, os homens fazem mais atividade física, mas tomam mais, fumam mais. As mulheres já não fazem tanta atividade física, mas vão aos médicos com mais frequência, sabem que tem hipertensão, controlam melhor sua hipertensão. Então, essas são informações que vão nos orientando, não? a ter com mais claridade como estão essas combinações. E nesse caso específico, temos uma combinação que hemos feito análises para diferentes países para também entender como essa estrutura, com glicemia elevada, pressão arterial elevada e obesidade, como seriam essas combinações. Por isso digo, de mirar e estar centrado nas pessoas e não solamente estar mirando em separado cada uma dessas condições, porque essa é a realidade que estamos vivendo hoje em dia, não? E agora só vou enfocar, porque Paula vai falar com mais profundidade sobre isso, as combinações das fontes de informação, a importância delas. Então, para a informação do prontuário eletrônico, ganhamos muito. Ganhamos em continuidade do cuidado, extremamente importante,
entendemos mejor cómo estamos entregando ese cuidado, cómo estamos acompañando a estas personas, podemos ver adherencia al tratamiento, podemos entender muchos elementos que son claves para las no transmisibles. Pero este dato tiene una limitación, ¿no? Representa aquellos que llegaron al servicio. Entonces, en nuestras estadísticas, si queremos asegurarnos que estamos haciendo visibles los invisibles, necesitamos siempre estar atentos a estas cuestiones. Entonces, para el trabajo que necesitamos hacer más en profundidad, que es eso del servicio, de la atención primaria, de poder entender mejor, ¿no?, cómo está esta población, tiene mucho que ver con nuestra capacidad de trabajar en el territorio, en el terreno, de construir esa información a partir de los establecimientos de salud. Solo pasar rápidamente algunos marcos que los países que tenemos y que estamos seguindo. Eu falava de medir para alcançar. A vezes a gente é mais ambiciosa, menos ambiciosa, pero aqui para esses diferentes elementos, claro, há marco mundial de monitoreio que traz tabaco, álcool, atividade física, que estamos seguindo. Esses são os mais recentes, que têm a ver com acesso a serviços e com o tratamento. Então, diabetes, há conjunto de indicadores que estamos tratando de monitorear, hipertensão também, com ideias e objetivos de alcance que sabemos desafiadores, pero necessitamos começar a trabalhá-los, o câncer cervicuterino e também de câncer infantil. Então, todos com a ideia de diagnóstico, tratamento, controle, ¿no? No solamente saber cuánto es el percentual de población diagnosticada, pero también saber cuántos están tratados, cuántos están controlados, ¿no? Toda la cascada de tratamiento, diagnosticados, tratados, controlados, necesitamos tener conocido. Nuestro mayor desafío en medir en los servicios son los denominadores, pero es un desafío, no es algo imposible. E só mencionar que outra ferramenta que nos ha ayudado são as encuestas de base populacional, porque aqui sabemos de las barreiras de acesso. Aqui sabemos de los fatores de risco. Desde o OPS temos uma gama de protocolos que os países utilizam. O mais recente agora é SCG Chips, se vocês não conheciam, que é uma encuesta em las escolas para entender sobre a estrutura de las escolas, ¿no? Então, estamos piloteando agora em Paraguai, é o primeiro país, pero creemos que vai ser importante. Pero também as encuestas têm limitações. As encuestas não nos dão o que o serviço nos dá, ¿no? Não podemos saber a continuidade, não sabemos como está a qualidade do serviço. Algumas coisas podemos, ¿no? Pero não completamente. E também siguen sendo um desafio em muitos dos países porque não estão institucionalizadas dentro dos órgãos que deveriam levá-las, que são os institutos de estadísticas e que fazem todo este labor de fazer encuestas a nível populacional. Então, como muitas vezes digo, que lo hacen para medir trabalho, para medir diferentes aspectos, pero salud aún é um movimento que estamos fazendo de que eles assumam esta responsabilidade, claro, bajo a orientação de los expertos em saúde, do Ministério de Saúde e da academia, pero um operativo de campo nacional necessita estar bem estruturado. E creio que, por fim, só alguns comentários, ¿no?, de recomendações que sempre decimos. O sea, necessitamos em muitos países fazer dos indicadores que monitoreamos em Nações Unidas, que vai agora em setembro a ser apresentado, são os indicadores de progresso. E há 3 indicadores para ver como estamos em vigilância em los países, ¿no? Um é se o país ha establecido metas, e a ideia por detrás disso é, se não tenho meta, mi plan se queda perdido, se não tenho meta, não hago esforços para produzir os indicadores, então pouco não sei para onde estou indo, ¿no? A clave essencial que temos, importante, está em integrar esses indicadores em atenção primária, um conjunto, e Paula vai falar pouco mais a detalhe desses indicadores,
Desde OPS estamos haciendo un esfuerzo de construir un manual que esté más claro sobre los conceptos y las características específicas de la vigilancia de no transmisibles, ¿no? Um de los desafíos es cómo asignamos recursos para vigilancia. Para las infecciosas hay un mecanismo no ya establecido histórico, para las NTs no tanto en las capacidades nacionales, entonces es necesario hacer este trabajo de que las NTs tengan una asignación, la vigilancia tenga una asignación específica de recursos, ¿no? Establecer más relaciones con la academia para poder identificar todas estas nuevas prácticas de utilización de soluciones digitales para mejorar nuestra capacidad en los diferentes países con diferentes retos, ¿no? Los países tienen retos diferentes. Sobre la fragmentación hablamos con mucha frecuencia sobre la interoperabilidad, pero a veces nos faltan acuerdos entre las instituciones de cómo trabajar y cómo estos datos son trasladados para ayudar a los ministerios y los actores claves a tomarem la decisión, ¿no? Que nos ayuden a estructurar mecanismos a donde se pueda ayudar de una manera más orientada y más sencilla la toma de decisión. E, claro, realizar uma avaliação de como estamos com a capacidade nacional. Muitas vezes, em minha labor diário com os ministérios de saúde, os departamentos de epidemiologia, em suas capacidades, vamos encontrar 90% da força laboral realmente preparada, identificada para trabalhar as enfermidades não transmissíveis, pero percentual muito pequeno de personal capacitado e preparado para ajudar a empurrar a agenda de vigilância de não transmissíveis. E esse é vacío, e é reto, e é algo que estamos fazendo muito empurre para melhorar em las Américas. E creio que é isso. Muitas graças, obrigada. Thank you.